vezes eu te quero. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui em mais uma oportunidade para poder compartilhar da palavra do nosso Senhor. Que bom estarmos aqui nessa oportunidade para agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele está proporcionando e agradecer a você por ser um parceiro, uma parceira neste projeto, porque quando você recebe essa mensagem, você compartilha também essa mensagem. E é muito importante que haja esse compartilhar, para que mais pessoas sejam tocadas, alcançadas e sejam transformadas pelo Evangelho do nosso Senhor. Hoje eu quero tratar com você um assunto que é o assunto da distração. Porém, eu quero, antes de dar maior ênfase à questão da distração, quero trazer um outro termo junto aqui para essa conversa, que é a questão da tentação. E por que eu estou colocando também estou juntando esses dois termos? Porque eles não são termos sinônimos, embora eles nos encaminhem para o mesmo fim, tá bom? Mas a questão da tentação é muito importante nós falarmos. Tentação nós conhecemos, porque a Bíblia fala muito de forma explícita a questão da tentação, e ela aponta um tentador. Ela diz que Satanás é o tentador. Quando Jesus é levado até o deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás, lá no versículo 13, capítulo 4 de Mateus, ele vai deixar bem claro: o tentador aproximou-se e disse-lhe. Então, ali está de forma explícita que Satanás é o tentador. Tiago, ele também vai falar a questão da tentação. E ele chega a dizer que ninguém, quando está sendo tentado, deve dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém por mal. Se o próprio Mateus disse que o tentador é o diabo, obviamente não é Deus. Deus não tenta ninguém por mal. Mas ele diz que cada um é tentado, porém, quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. E isso é muito interessante nós sabermos. Por quê? Porque há uma máxima dentro do escopo, né, cristão, do contexto cristão, uma máxima que diz que a tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E é a mais pura verdade. Vou repetir. A tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado. Então, se você está sendo tentado, em nome de Jesus Cristo, resista. Não ceda à tentação, para que, consequentemente, você não caia em pecado. Esse é o objetivo de Satanás, de nos seduzir via tentação. Seduzir-nos para que nós venhamos a cair em pecado, viver uma vida pecaminosa. Agora, e a questão da distração? A distração ela é tão séria quanto a tentação. Porém, a distração ela vai impedir algo em nós, que é o crescimento espiritual. Tem muitos textos que falam sobre distrações. Você há de se lembrar quando Jesus Cristo foi à casa de Lázaro, Marta e Maria. E aí estava lá Maria aos pés de Jesus, e acredito que Lázaro também. Porém, a Marta estava ocupada nos muitos afazeres, preocupada, inquieta. Ela chegou até a questionar Jesus, e Jesus não se importava de Maria estar lá, porque era o ofício das mulheres estarem arrumando as coisas. Mas aí Jesus fala para ela: Marta, você está muito preocupada, muito quieta com tantas coisas. É uma forma de distração. Note que Jesus não disse que Marta estava em pecado, mas deixou bem claro que ela estava dando importância maior àquilo que não tinha. Tá? Ela estava dando mais importância aos afazeres, à arrumação das coisas, do que aquilo que realmente importava, que era estar ali junto com a Maria, sua irmã, recebendo aquilo que não seria tirado dela, que era a instrução da palavra. Outros textos, como o de Paulo para Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, quando ele fala da questão do soldado, que o soldado não deve ficar enrolado com as coisas da vida civil, também é uma forma de distração. Não pode se distrair com as coisas desta vida. Mas eu quero apresentar para você um texto que deixa bem claro, de forma implícita, a questão da distração, mas fica muito clara para nós. E está lá
Hebreus capítulo 5. Vamos ler Hebreus capítulo 5, versículo de número 11. Você me acompanha nessa leitura? Diz assim o escritor aos Hebreus: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse texto é muito claro a respeito daquilo que é o problema da distração na nossa vida. Distração, irmão, tem a ver com desatenção. E aí, muitas pessoas estão desatentas nos nossos dias. Eu sei que nós estamos vivendo este boom de informações. Para todo lado que nós olhamos, há informações. As informações estão diante dos nossos olhos, as informações chegam com facilidade aos nossos ouvidos, está na palma das nossas mãos. As informações estão em todos os lugares, estamos sobrecarregados de informações. Mas a Bíblia nos orienta a nós não estarmos desatentos e distraídos quando o assunto é para diversas coisas, mas principalmente quando o assunto é Deus, a palavra de Deus, as questões que envolvem Deus. Este escritor aos Hebreus, ele está dizendo que aqueles irmãos estavam desatentos. Não era mais para que os apóstolos fossem apresentar para eles leite. Eles não deveriam estar mais se alimentando de leite, porque quem se alimenta de leite é criança. E entenda a criança aqui como uma pessoa imatura, uma pessoa muito infantil na fé, que não consegue discernir o bem e o mal. Uma pessoa que está sempre indagando as mesmas coisas que ele vai dizer que são coisas elementares, que são coisas básicas. Olha o que ele está dizendo, ele está falando que o básico, e olha o básico, olha o que ele chama de básico: a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a questão da regeneração, a questão da justificação, essas coisas são básicas. E as pessoas, por estarem sempre tomando leite, desatentas ao ensino da palavra, elas não conseguiam se desenvolver, não conseguiam amadurecer. E aí está o que eu quero trazer aqui neste dia para nós. É a questão da maturidade espiritual. Quantos filhos de Deus ainda insistem em permanecer engatinhando? Quantas pessoas ainda insistem em estarem desatentas? Não crescem espiritualmente. Deveriam já ser mestres na palavra. Claro que o mestre aqui está diretamente relacionado à questão de adulto na fé, mas estão sempre se permitindo a distração. A distração nos rouba, queridos. A distração nos impede de viver a plenitude da vontade de Deus em nossas vidas. E nós precisamos combater isso. Nós precisamos estar focados em Deus. Nós precisamos nos envolver mais, nós precisamos mergulhar mais. Nós não devemos permitir que outros pensem por nós. Nós não podemos permitir que outros se sacrifiquem por nós. Nós não podemos continuar vivendo uma vida de que é onde as pessoas têm que ficar nos pegando pela mão para nos ajudar a atravessar a rua. Nós não podemos permitir essa questão de ficar como que crianças tomando leite. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. O Senhor quer que nós avancemos no conhecimento da palavra, que nós avancemos na vida espiritual, que cresçamos para que nós possamos discernir as questões de bem e mal, para que possamos tratar assuntos que realmente sejam assuntos profundos. O Senhor quer que sejamos adultos na fé, mas nós todo o tempo estamos nos permitindo distrair.
distrair. E nos distraímos com tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa nos tira a atenção. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes isso acontece comigo e aqueles que estão pastoreando a igreja. Quantas vezes nós estamos vendo os irmãos, nós estamos conversando com a igreja e nós percebemos que ainda há muitas pessoas que estão distraídas, que estão desatentas às coisas do Pai, às coisas de Deus. Querido, isso é muito sério. Tem pessoas que... Olha como é séria a questão da distração. Não é pecado. Olha, eu quero que você preste atenção nisso. Tem muitas coisas, elas não são pecado. Elas não são pecado. Por exemplo, o seu trabalho, ele não é pecado. Trabalhar, você precisa trabalhar. Você precisa crescer profissionalmente. Mas você não pode permitir que o trabalho te consuma. E você fique distraído a ponto de, por causa dessa distração no seu trabalho, comprometer a sua casa, comprometer a sua vida com Deus, comprometer a sua comunhão com os santos. Você não pode, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui. Família é instituição divina. Mas tem muitas pessoas que não entenderam o conceito de família dentro da palavra de Deus e estão se distraindo. E ao se distraírem demais na questão de família, estão comprometendo o seu trabalho, estão comprometendo a sua comunhão com os santos, estão comprometendo a sua vida com Deus. Tem pessoas que se distraem nas atividades para com Deus, principalmente no que diz respeito à igreja local. Estão se distraindo, estão tão distraídas que estão comprometendo a sua vida familiar, estão comprometendo a sua vida profissional, estão comprometendo a sua vida com Deus. Porque não se engane, as pessoas se distraem a tal ponto nas atividades com Deus que aquilo se torna algo mecânico. E aí compromete a comunhão com os santos e compromete a comunhão com Deus. Então você percebe que a distração ela vai gerar um desequilíbrio da nossa vida. Ela vai gerar um desequilíbrio em nós. E nós precisamos aprender a combater a distração. Esses dias eu terminei de ler um livro maravilhoso, cujo autor é o Richard Foster. Não sei se você conhece o livro Celebrando as Disciplinas. E celebrando as disciplinas, irmãos, é algo maravilhoso, é uma ferramenta, é muito bom. E o autor ele vai falar sobre pelo menos três tipos de disciplina. E ele vai falar sobre disciplina espiritual, a disciplina interior, na verdade, disciplinas exteriores e disciplinas práticas, que são as disciplinas que ele chama de comunitárias. E dentro de cada disciplina, ele vai, então, trazendo alguns pontos importantes, né? Algumas subdivisões. Na questão da disciplina interior, que foi a que mais me chamou a atenção, ele trata sobre meditação, oração, jejum e estudo. Note que ele trata de 4. Só que ele coloca meditação e coloca ensino aqui, um num ponto, outro aqui na outra extremidade. Muitas pessoas confundem meditação com ensino, não tem uma coisa a ver com a outra. O que ele ali está chamando a atenção de meditação é que ele está falando sobre silêncio. Quantas vezes, por conta dessa pressão que nós sofremos, nós não separamos momentos de meditação, momentos de silêncio com Deus, momentos de silêncio na alma. Você já parou em algum momento? Essa correria que você vive, essa loucura que você vive. E eu falo em todas as áreas, familiar, igreja, trabalho, estudo. Quanta correria. E você não para poder meditar. Meditar quem Deus é. Meditar quem você é em Deus. Meditar na questão da salvação, da justificação e da regeneração. E a meditação, ela nos leva para a oração.
Porque orar é uma comunicação. Orar é falar com o Pai, é ouvir o Pai. Orar é um momento da comunhão com o Pai. Orar é maravilhoso e nós precisamos crescer em oração. E a oração nos leva automaticamente para uma abstinência, para o jejum, porque o jejum é algo espiritual. O jejum é algo nosso para com o nosso Deus, não é barganha. Porque jejum é tempo de qualidade com Deus. É tempo onde você está mais envolvido. É um tempo que você separa, onde você se dedica mais à oração, você se dedica mais a um tempo de meditação, você se dedica mais ao estudo da palavra de Deus, a um tempo de louvor ao Senhor. Isso é jejum. E o ensino da palavra de Deus. E o autor vai falar sobre isso, porque depois que você vem de uma meditação, de uma oração, e você vem de um jejum, quando você pega essa palavra, você começa a estudá-la, você começa a absorver, oh glória a Deus, você começa a ser completamente enchido por essa verdade, impactado e transformado pela palavra de Deus. Então eu quero te indicar este livro. Ele é uma ferramenta importantíssima e vai te ajudar a combater a questão não só da tentação, mas também da distração na sua vida. Não se distraia, meu querido. Não se permita isso. Em nome do Senhor Jesus, permaneça firme, seja constante e não permita um desequilíbrio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Cuide da sua família, tenha tempos com a sua família, tempos maravilhosos e preciosos. Tenha tempo para o trabalho, para a sua atividade profissional, sim, para as atividades na igreja, mas de forma equilibrada. Em nome do Senhor Jesus, não se distraia para que você possa avançar e crescer na presença de Deus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.